Aleluia. O tema que Deus colocou no meu coração foi o espírito de profecia. O espírito de profecia. Sabe, irmãos, eu creio que Deus tem grandes coisas para nos falar sobre isso. Abra lá em Apocalipse 19:10. O tema é o espírito de profecia. Apocalipse 19:10. Aleluia. Apocalipse 19:10, estou lendo na Revista e Atualizada. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E aqui há algo muito importante, irmãos. Eu creio em duas frentes principais que ele está dizendo nesse versículo. Primeiro, toda a revelação de Apocalipse, ali é o espírito da profecia centrado em Jesus Cristo. Amém, gente? Tudo que Jesus falou para as igrejas, tudo que Jesus mostrou. Mas também, eu creio que toda a profecia, ela tem o DNA de Jesus Cristo. Ela tem o caráter de Jesus Cristo. Por que é tão importante nós entendermos isso? Porque qualquer coisa que você ouviu, eu sei que tem muitas pessoas vindo de muitas igrejas, de muitos lugares, qualquer coisa que você ouviu, que disseram para você, que não tem o caráter de Cristo, que não tem o DNA de Cristo, pode dizer, assim diz o Senhor, mas se não tem isso, você precisa descartar. E há muitas pessoas machucadas no corpo de Cristo, porque ouviram coisas de pessoas e carregam coisas há muitos anos. E o Espírito Santo está dizendo com pessoas aqui, há muitas pessoas novas da nossa igreja, que toda a profecia, ela precisa ter o caráter de Cristo. Ela precisa ter o DNA de Cristo. Se aquilo você não sente o aroma de Cristo, descarta. Mesmo exortando, vai ter o caráter de Cristo. E é isso que nós vamos falar sobre o espírito de profecia, como ele se move, quem pode ser instrumento de Deus, e várias coisas que nós vamos falar hoje, mas eu queria começar com esse versículo, com esse capítulo de Apocalipse. Jesus Cristo é o centro de toda a revelação de Apocalipse para João, e Jesus Cristo é o centro de toda a profecia proferida por homens inspirados por Deus. Quem entendeu pode dar um amém aqui? Aleluia, glória a Deus. E é muito importante isso, irmãos, nós entendermos isso. 1 Coríntios 14:3. 1 Coríntios 14:3. 1 Coríntios 14:3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Edificando, exortando e consolando. Sabe, há um papel fundamental da profecia no corpo de Cristo. Deus fala muito sobre profecia. E sempre vai ter essas frentes de exortação, consolação e edificação. Toda profecia que você recebeu, se não está enquadrada nisso, se é uma profecia que rouba, destrói e mata, descarta. Eu percebo o Espírito Santo falando talvez com pessoas aqui, talvez com pessoas na internet. Se você ouviu uma profecia que tal ano da sua idade você vai morrer, descarta. Eu nunca vi Jesus fazendo isso. Claro que também existe a exortação, você pode ouvir coisas para mudar de rota, mas sempre vai ter o caráter amoroso de Jesus Cristo, trazendo para perto. Como, Rafael? Me dá um exemplo. No Novo Testamento, quando ele chega para aquela mulher, ele fala para aquela mulher, ela responde para ele: esse homem não é meu marido. Jesus Cristo fala para ela assim: sim, porque tivesse 5,
E o que você está agora não é seu marido. Respondeste certo. Mas ele continua falando com ela com muito amor e explicando para ela coisas que iriam acontecer. Ali era o espírito de profecia juntamente com a palavra de conhecimento. Nós vamos aprender aqui hoje que a profecia ela pode vir carregada com o elemento de palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. E a profecia ela pode vir junto com uma unção para cura. Por isso que pessoas em meio à ministração são curadas. Amém, gente? Aleluia, aleluia. O que julga uma profecia, o que faz nós provarmos e julgarmos uma profecia, não é o começo escrito, não é o começo falado assim diz o Senhor, mas o caráter da profecia se está nas escrituras. Há muita gente falando assim diz o Senhor, não falando da parte de Deus. Há muita gente que não usa essa parte e está falando do Espírito Santo de Deus, através do Espírito Santo de Deus para nossas vidas. E se nós não tomarmos cuidado, a religiosidade levou para um extremo essa parte. Tanto que nós falamos um tema desse, algumas pessoas podem pensar, nossa, que misterioso, que algo, não é nada misterioso, porque a palavra de Deus, ela é clara e objetiva. Se está muito misterioso, tem alguma coisa errada. Porque a palavra de Deus é clara e nos instrui. Amém, gente? Amém, gente. Aleluia. 2 Pedro 1:20. 2 Pedro 1:20. Então nós falamos o nosso texto base aqui em Apocalipse. E agora estamos desenvolvendo. E eu creio que nós vamos chegar num bom lugar hoje. Aleluia. Quem ama a palavra de Deus aqui? Sabendo primeiramente isto, 1 Pedro 1:20, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aleluia. Veja, nenhuma profecia ela não pode nascer de uma elucidação humana. Não podemos usar a profecia para direcionar pessoas, para fazer com que elas façam o que nós queremos. A profecia ela é inspirada e movida pelo Espírito Santo. E isso é muito importante entendermos. Por isso que nós no nosso ministério nós não ficamos falando profetiza para o seu irmão, porque uma profecia ela não pode sair da sua vontade. Eu não posso agora decidir profetizar para uma pessoa. Por isso que não falamos profetiza para o seu irmão. Podemos falar declara para o seu irmão. Podemos falar confessa para o seu irmão as escrituras. Mas profetiza não. Porque aqui o versículo é claro, não pode depender de uma vontade humana. Por isso que, e eu já falo com pessoas aqui, nós vamos entrar nessas questões. Todos nós podemos fluir no dom de profecia, e por isso que você não deve julgar pela aparência. E nem calcular, porque às vezes Deus dá uma palavra de prosperidade, por exemplo, a uma pessoa, e você vê tão bem vestida e a sua mente começa a calcular. Eu acho que ela não precisa disso, eu acho que ele não precisa disso. Mas Deus conhece o coração, Deus sabe como rompeu em fé, Deus sabe como chegou, Deus sabe como sentou, Deus sabe a dívida que Ele vai ajudar a ela quitar, ou ele quitar. Mas você tem que entender isso, que nenhuma profecia parte de nós mesmos. É quando vem somente do Espírito Santo. Em João 14, 25. João 14, 25. João 14, 25. Isto vos digo, estando ainda convosco, isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Vai lá para João 16, 13.
João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo está trazendo coisas direto de Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus Cristo pode falar diretamente conosco. Vemos base bíblica na palavra, quando ele falou pessoalmente com Paulo. Mas a forma mais, vamos dizer assim, corriqueira, que Jesus fala conosco é através do Espírito Santo, no nosso espírito, e também operando através de pessoas. Por isso que não rotule ninguém. Às vezes o Espírito Santo escolhe um adolescente como instrumento dele para falar contigo. Eu vivo coisas hoje que um adolescente colocou a mão no meu ombro e falou coisas da parte do Espírito Santo. Às vezes vai usar um idoso, uma idosa. Às vezes vai usar um ministro. Mas trazendo da parte de Jesus Cristo e te entregando. Por isso que uma profecia não pode não ter um caráter de Jesus Cristo, porque vem da parte dele e fala da parte dele. Ele vos fará lembrar o que eu tenho dito. E isso, gente, se as pessoas tivessem esse entendimento, diminuiria muitos aconselhamentos. Muita coisa, muito problema houve já no corpo de Cristo para isso. Mas eu creio em Deus reacendendo uma chama. E eu creio em coisas genuínas acontecendo. Porque não é por causa que houve muito problema no corpo de Cristo, eu não falo isso só do Ministério Verbo da Vida, eu estou falando no corpo de Cristo como geral, que nós temos que abandonar essas coisas. É algo muito importante para a nossa vida. E se você se magoou com isso, com alguma coisa, Deus está falando para você hoje, libera perdão. Libera perdão. E se você parou de ser instrumento, porque nós não somos possuídos pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. E há muitas pessoas que magoadas falam, eu vou parar de fluir. Também eu não falo mais nada com ninguém. E Deus também está levantando essas questões no seu coração agora e dizendo, ei, lembra de mim. Lembra que pessoas precisam do que você tem. Lembra que você foi ajudado através com pessoas. E muitas delas movidas pelo Espírito Santo, falando coisas genuínas para nós. É muito sério isso. Aleluia. Atos 2:1. Atos 2:1. Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Eu pulei para o 17 agora. Atos 2:17. Para ganharmos tempo. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Todos podem profetizar. Se você tiver um coração apto, no sentido de honesto, com gratidão, sem raiz de amargura, sem acumular pecado, livre, um instrumento nas mãos do Espírito Santo, Ele pode te usar hoje.
como instrumento nas mãos dele. Ele pode operar sobre através da sua vida hoje. Isso não te coloca no ofício de um profeta, dos 5 dons ministeriais, mas Deus, Ele quer e Ele faz dessa forma. Nunca foi a vontade de Deus usar apenas os 5 dons ministeriais. E nós temos que tomar esse cuidado para não acharmos que é só nós, e também o povo tem que tomar esse cuidado para não entrar numa zona de conforto e depender somente dos 5 dons ministeriais, porque existe a outra coisa, de pessoas entrando numa zona de conforto que eu não preciso me mover, porque é desconfortável. O Espírito Santo faz e direciona a gente, e a gente vai falar com pessoas, é desconfortável, muitas vezes. Mas esse ambiente de parcialidade, de não acontecer, faz com que a troca mútua de dons e de coisas não sejam feitas. Porque ninguém vai operar em tudo e em todos. Só Jesus teve a unção sem medida. Por que eu fico tão próximo, por exemplo, do pastor Neemias? Porque ele tem ferramentas que eu não tenho. Ele tem ferramentas que eu não tenho. E eu vou falar algo aqui, há muitas pessoas, e Deus está falando com pessoas aqui, eu não ia entrar nisso, que vão e querem escolher paternidade espiritual. E geralmente vão para chamados parecidos com os dela, ou com os dele. Achando que isso é um indício. Deixa eu te falar, primeiro, o Espírito Santo sabe de todas as coisas. Segundo, Ele quer justamente você com pessoas que vai te agregar. Então aceita a paternidade espiritual que Deus colocou na sua vida, porque vai te deixar mais completo, vai deixar você mais robusto. Deus, Ele não quer fazer clones. Mas muita gente cai nessa armadilha, e procuram outros, e procuram situações, porque é mais fácil, é mais cômodo estar perto de quem flui no mesmo dom que a gente. É mais cômodo, imagina eu falando, tem ministros que eu gosto de falar, e eu fico falando sobre jejum, sobre o Espírito Santo, e eles gostam, é cômodo. Mas você chegar perto e ter uma pessoa, e Deus colocar uma pessoa na sua vida que vai te falar coisas para te tornar mais completo. Não queremos. Então Deus está falando com pessoas aqui. Ei, o fato de não ter o mesmo chamado que o seu, não quer dizer que não é uma cobertura espiritual sobre a sua vida. Eu não estou falando só do pastor Neemias aqui não, há muitos corações aqui, há muitas situações. Estou falando pelo Espírito Santo de Deus, coisa que só você e Deus sabe, respostas. Mas a minha vida foi assim. Deus falou comigo, é Ele mesmo, ponto. E paternidade espiritual nós não escolhemos. Quando eu chego para o meu pai na minha casa, meu pai natural, Daniel, eu não escolhi ele, Deus escolheu ele para mim. Não veio uma lista de pais e falando, escolhe ele, aí eu escolhi Daniel. Paternidade de Deus que coloca sobre a sua vida, não é você que escolhe. Mestre, seguir uma pessoa, ok, legal, uma ministração que você gosta, mas cobertura espiritual é outra história. E não é via EAD, via distância. Deixa eu voltar para a minha ministração, aleluia. Vocês estão gostando disso? Deixa eu voltar para a minha ministração. Mas é isso, irmãos, isso vai te ajudar muito, vai fazer você crescer muito, e vai te levar em lugares maiores. Então esse versículo diz o quê? Que ele nesse tempo que nós estamos, Ele derramou do Espírito Santo. Ele derramou na vida. Por isso que Felipe tinha 4 filhas donzelas, 4 filhas virgens, e elas profetizavam. A Bíblia não fala que elas eram profetas, tanto que quando menciona logo na sequência Ágapo, a Bíblia menciona profeta, mas elas não, mas eram usadas por Deus, e registrou isso a Bíblia, irmãos. E tem pessoas aqui que o Espírito Santo tem como instrumento precioso nas mãos, para falar coisas inspiradas por Deus, e é como Ele quer. Eu tenho visto a minha esposa ser tão usada em abraço, pastor Richard, está impressionante, ela dá um abraço, cai as duas, cai ela, cai a pessoa, e ficam rolando,
você vai fazer o quê? É da forma como Ele quer, é do jeito que Ele quer, mas precisamos estar disponíveis. Então eu queria reforçar isso: todos podem profetizar, mas não force, porque você pode abrir caminhos para espíritos enganadores. Esteja pronto, mas não force a porta, mas esteja pronto, tenha convicção do que Deus te falou. Amém? Aleluia. Oh, aleluia. Lucas 4:18. Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então a Bíblia fala aqui que o Espírito Santo ungiu a Jesus para evangelizar, para proclamar. E deixa eu te falar, todos aqui que ministram, direto ou indiretamente, porque quando nós estamos na rua ministrando para alguém, também é assim. Você é ungido e você pode pregar debaixo de uma unção de profecia, debaixo de uma unção do Espírito de profecia. E quando isso acontecer, não é na sua força, flui. Dá para perceber quando o ministro ele está indo normal e quando algo do Espírito acontece. Eu tive uma experiência maravilhosa. Nós vimos várias vezes Brad Fluke veio aqui na nossa igreja. E uma vez ele veio, ele não tinha começado a pregar nem a profetizar. Eu percebi pelo discernimento de espíritos, espírito de profecia fluindo na vida dele. É algo maravilhoso, irmãos, é uma unção e você percebe, é tangível, você fala, eu preciso falar para aquela pessoa isso. Deus está me impulsionando a falar para aquela pessoa. E esteja sensível, pode ser aqui na igreja, pode ser em outro lugar. Eu já contei esse testemunho, mas só para embasar o que a gente está falando e te incentivar. O meu objetivo é incentivar você, é que você flua onde lugar onde você estiver. Não tem outro objetivo além desse. O corpo de Cristo, ele está sempre em movimento. E eu fui comprar roupa, e eu saí do caixa, e Deus falou, volta e fala com ela isso sobre a vida dela. Irmãos, é muito difícil, porque por isso que todo mundo fala, os ministros te incentivam, flui aqui que é um ambiente mais propício. Para quando chegar essas coisas, porque eu estava ali numa loja, sabe? E eu falei, o Senhor está falando comigo isso, e ela recebeu. Mas, por que eu estou falando isso? Não é para me engrandecer, eu não preciso disso. Eu estou querendo te falar isso para você romper, porque eu sei que o Espírito Santo, não porque Ele está me falando, mas através da palavra dEle, que Ele quer, e Ele tem pessoas aqui como instrumento dEle nesse dom de profecia. E há pessoas aqui retendo. E Deus, Ele quer te usar onde você estiver. 1 Coríntios 14:39. Onde você estiver, Ele quer te usar como instrumento nas mãos dEle. 1 Coríntios 14:39. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Procurai com zelo o dom de profetizar. Sabe, nós não forçamos, mas nós podemos procurar. Nós podemos dizer, Espírito Santo, eu estou pronto, eu desejo isso. Eu estou aqui como instrumento nas suas mãos. Conte comigo, Espírito Santo. Aleluia. Sabe, um dos motivos que Paulo fala isso é porque o profetizar, e ele fala para buscar com zelo, a profecia que nós já aprendemos que vem da parte de Deus, ela é algo sobrenatural. Você não aprende num livro, você não aprende, não tem como
você deixa disponível, claro, você aprende na Bíblia como ela se move, mas eu estou falando assim, não é um conhecimento que você tem e aí opera, é algo que vem de sobrenatural na sua vida. Então você precisa desejar, você precisa saber na palavra o que é, como que se move, quem é, qual é o caráter de Jesus Cristo, qual é o caráter do Espírito Santo, e você se move. Então é algo sobrenatural na sua vida, e você precisa entender isso. Esse é um dos primeiros motivos que eu acho que Paulo fala isso. O segundo é que a profecia lida diretamente com palavras. E Deus criou o mundo através das palavras. Nós sabemos o poder das palavras. Estamos no ministério que crê na fé genuína, no espírito da fé. Eu criei, por isso falei. E a profecia, ela lida com palavras. E você sabe que palavras são tão poderosas. Penetram, dividindo alma e espírito. E a profecia lida com palavras. Aleluia. E um terceiro ponto que eu percebo do porquê Paulo fala isso, para desejarmos o dom espiritual, é porque a profecia ela pode ser carregada com outros dons espirituais. Você pode estar profetizando e dons de curar, e operação de maravilhas está indo junto. Por isso que você vê, debaixo de uma unção, o ministro falar, levanta e anda. O espírito de profecia está misturado com, às vezes, operação de milagres, operação de maravilhas. Nossa, Rafael, eu achei a profecia algo tão simples. Olha como é importante. Talvez para você não é nada um Jesus eu te amo, mas debaixo de uma unção e debaixo de um espírito de profecia, Jesus eu te amo pode fazer uma pessoa se ajoelhar e aceitar Jesus. O que para você está sendo simples, o que para você diz, o que às vezes o Espírito Santo nos move, e eu estou falando o Espírito Santo, não algo da sua cabeça, e diz, Jesus nunca vai te desamparar. Irmão, isso debaixo de uma unção, debaixo de algo poderoso, aleluia, muda sentença. Aleluia. 1 Tessalonicenses 5,19. Quem está recebendo alguma coisa aqui? 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. Não desprezeis as profecias e julgai todas as coisas. É um equilíbrio. E se a gente não tomar cuidado, a gente está pendendo mais por um lado que é julgar a profecia, e temos que julgar mesmo. Mas será que se você não tomar cuidado, você está desprezando? E coisas já eram para ter acontecido na sua vida, e não aconteceu porque você está desprezando? Rafael, me dá uma base bíblica abra lá, 1 Timóteo 1,18. 1 Timóteo 1,18, oh aleluia. 1 Timóteo 1,18. E este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Olha o que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, segundo as profecias que você foi objeto. Alguém aqui já foi objeto de profecia? E eu estou falando também do Espírito Santo falando direto ao seu coração. Ele fala, baseado nelas combate o bom combate. Você pode ficar de pé mediante uma situação difícil, Timóteo, apenas se baseando nela. Agora eu te pergunto, se Timóteo tivesse desprezado as profecias,
Se Timóteo tivesse desprezado as profecias, quando Paulo falou isso, e o Espírito Santo está falando ao seu coração, quantas profecias você desprezou? Então combata o bom combate firmado nelas. Porque muitas pessoas naufragam, porque na hora de combater o bom combate, de chegar e falar assim: ei, Deus falou que eu vou chegar, Deus falou que eu sou, Deus falou que vai acontecer, isso te mantém. Só que se você não pegou pelo Espírito, você não vai ter como falar isso com vida. Aleluia. E Deus está falando coisas grandes para nós e precisamos pegar. Aleluia. 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 O que Deus te falou que você esqueceu já? Resgata, irmão. Porque eu fico impressionado com esse versículo. Timóteo passando uma barra, um negócio pesado, perseguição daqui e dali. Paulo poderia falar muita coisa para Timóteo, Paulo poderia aconselhar muito Timóteo, Paulo poderia falar, Paulo poderia orar por ele, e Paulo fala: ei, combate o bom combate firmado nas profecias, Timóteo. Ah, meu Deus, cara, meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aleluia. Verus que eu estou com uma palavra no meu coração há um tempo já. E eu não sabia, eu queria te falar, mas a gente acabou desencontrando algumas vezes. Mas sabe, você está entrando numa nova fase do seu ministério. Véio. Não está com holofortes, não está com... Eu só estou confirmando o que já está no seu coração. Não está daquela forma, mas espiritualmente você está entrando numa nova fase do seu ministério. Espiritualmente você está entrando. E Deus se move assim, às vezes com coisas grandes, às vezes só com um suave vento. Mas não quer dizer que não é poderoso. Eu estou só confirmando. Não conheço diretamente as coisas que Deus está falando no seu coração, mas você está entrando numa nova fase do seu ministério, uma fase mais gloriosa, uma fase mais importante, uma fase mais relevante, de coisas grandes, velho. É a chave. É similar com coisas que aconteceram no ministério do Reagan, que Deus falou: virou a chave, virou a chave. Uma nova fase, velho. Uma nova fase, uma nova fase. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quem aqui está recebendo alguma coisa? Aleluia, 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 aleluia. Mari, as profecias que você recebeu são suficientes para deixar você de pé em meio a essa situação. Combata o bom combate firmado nelas, firmado nelas, firmado no que Deus falou, firmado no que Deus falou, firmado no que Deus falou, firmado no que Deus falou. Combate o bom combate firmado nelas, Mari. Aleluia. Elas são suficientes para manter a sua alma e a sua fé e tudo que envolve isso no lugar certo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Combate o bom combate firmado nelas. Combate o bom combate firmado nelas, Mari. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. 1 Coríntios 14, 1. Aleluia. 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 Estamos falando do espírito de profecia, ou espírito de profecia. 1 Coríntios 14, 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. No mínimo em torno de 3 vezes ele fala edificação da igreja. Profecia linkado com edificação da igreja. Profecia linkado com edificação. Sabe, uma palavra vinda da parte de Deus por meio de uma profecia, seja pelo ministro que está aqui, por algum irmão do seu lado, ela às vezes vai falar muito mais do que muito tempo que Deus estaria te ensinando e falando através de uma ministração. Não estou de forma alguma invertendo, colocando a profecia no lugar da pregação, não é isso. Só estou te falando como é importante para a edificação da igreja o profetizar. Aleluia. E vamos continuar lá no 22, 1 Coríntios 14, 22. Olha que maravilhoso. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, 1 Coríntios 14, 22, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhes manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. E eu quero falar vários aspectos aqui. O primeiro é que a Bíblia fala que a profecia, todos, olha aqui, ó. Porém, se todos profetizarem e entrar algum, a Bíblia fala que a profecia, ela pode sim ajudar e ser um instrumento para alguém aceitar Jesus. Então temos base bíblica para falar que o seu Jesus, eu te amo, Jesus te ama, inspirado pelo Espírito Santo, pode fazer uma pessoa se converter ao Senhor. E a Bíblia fala aqui de segredos do coração. E tem um testemunho maravilhoso que eu li num livro da filha do Charles Capps. E ela contando que o Reagan conta uma história que entrou, teve um homem que ele falou, não sei se para a esposa dele, não lembro, quem da família que ia com ele na igreja, falou assim, ó, eu não acredito nessas coisas não, eu só vou para te agradar. E a pessoa entrou na porta, e o Reagan ministrando, e o Espírito do Senhor, e através de profecia o Reagan falou com aquela pessoa. E falou, você falou isso, isso e isso. A filha do Charles Capps contando. E o homem veio na frente, se dobrou, aceitou Jesus, os segredos do coração. E quando eu falo segredos, a gente tem que tomar muito cuidado. A religiosidade ensinou que segredos é coisas que vai ficar desvendando pecado, vai ficar mostrando coisas. Cuidado com isso.
Não é dessa forma. Temos que ter sabedoria e cuidado para falar as coisas. O Espírito Santo é um cavalheiro. E esse homem veio na frente e depois ele falou pro Reagan: eu disse tudo isso em casa que você falou para mim. E outra coisa que eu vejo nesse versículo, através da profecia, que é algo maravilhoso. A Bíblia fala que através da profecia, as pessoas vão se converterem e vão dizer: Deus está nesse lugar. Sabe? Pelo louvor, nós percebemos que Deus está nesse lugar. Pela pregação da palavra, nós percebemos que Deus está nesse lugar. Mas deixa eu te falar, pela profecia, pelo espírito de profecia, pessoas vão dizer: ei, Deus está nesse lugar. Não tem como ele saber disso. Não tem como. Aleluia. Então nós podemos ver que milagres, pessoas se convertem através de milagres. Pessoas se convertem através da pregação da palavra. Pessoas se convertem através de profecias. E o que eu queria falar com pessoas aqui, e pessoas estão pensando exatamente nesse momento: mas eu sou novo na igreja e no evangelho. Posso ser um instrumento do Espírito Santo no dom de profetizar? E o Espírito Santo está dizendo sim. Claro que nós vamos aprendendo muito. Eu estou aqui ministrando esse tema com você, mas em torno de 10 anos Deus ministra sobre isso ao meu coração. Eu lembro que assim que eu fui batizado no Espírito Santo, novinho nessa igreja, e vai ser testemunho para pessoas que estão falando isso, novinho, acabei de vir, tinha em torno de uns 6 meses, fui batizado no Espírito Santo no discipulado. Logo na sequência, eu sem graça, com temor e tremor, eu chamei o pastor Neemias e falei: eu tenho uma palavra para o senhor. Nem conhecia ele direito. Então você novinho pode sim, mas tenha cuidado, vá com calma, vai aprendendo, vai subindo a degrau, no sentido de conhecimento. Não estou falando de posição, no sentido de experiência com Deus. Mas você pode sim ser usado como instrumento do Senhor. Aleluia. 1 Coríntios 14, 12. Não, 1 Coríntios 14, 3, por favor. Vamos falar agora o espírito de profecia na oração. 1 Coríntios 14, 3. 1 Coríntios 14, 3. Nós já lemos esse texto. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Sabe? Nos seus momentos de oração, você começa a orar. Com muitos já aconteceram isso. Mas pode chegar um momento que você é tomado pelo espírito de profecia. E quando eu falo tomado, é no sentido de você impulsionado. E quando você vê, você está falando outras coisas que não estão partindo da sua mente, mas do seu coração. E você fala: como eu poderia saber disso? Nós vemos testemunho disso. Pessoas estão orando, param do nada e vão orar por uma nação. E vem aquele espírito de profecia e as coisas acontecem. Então você pode, no seu momento de oração, orar e ser um instrumento para Deus, através da sua oração, fazer uma oração impulsionada pelo espírito de profecia, e é totalmente diferente. Assim na pregação também, você está pregando, você vira e fala uma outra coisa, e ministra uma outra coisa, e você fala: como eu não sabia disso. O Espírito Santo te guiou, o Espírito Santo te direcionou. Não retenha isso. Deixe ser conduzido em oração, em profundidade com o Espírito Santo, influindo no dom de profetizar, no espírito de profecia, através da oração. Olha que maravilhoso, abra lá em Efésios 1:15, tão conhecido nosso, Efésios 1:15.
Aleluia. Olha como Deus guiou Paulo aqui, com espírito de profecia na oração. Efésios 1:15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando entre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Só lendo esse versículo você pode perceber que Paulo estava orando, e ali ele é tomado, irmãos. Ele fala coisas que não saiu ali da mente dele, são coisas inspiradas pelo Espírito, que nós oramos hoje e surte efeito na nossa vida, porque foi inspirada pelo Espírito. Ele foi tomado de uma presença, irmãos, de algo maravilhoso nessa oração, e nos abençoa tanto hoje. Então você pode sim, e deixa fluir em oração, orando por nações, orando pela sua vida, orando pela sua nação, e fluindo no poder do Espírito. E você vai ficar com muita atenção assim, e muito surpreso com coisas que você vai falar, maravilhosas, que Deus vai te guiar a falar. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai. 2 Crônicas 5:13. O espírito de profecia na música. Aleluia. 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 2 Crônicas 5:13. Quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali. Sabe, irmãos, é nítido quando a música está fluindo no espírito de profecia. Aleluia. Você viu aqui, nós tivemos um culto, se eu não me engano, domingo de manhã. O pastor teve uma direção e foi algo maravilhoso, irmãos. Eu orei coisas que eu não estava programado na minha cabeça. Tem aquelas coisas que a gente ora sempre, né, que são válidas, são maravilhosas, e Deus ouve. Mas eu fluí ali e orei por coisas na minha vida, e tem acontecido, e Deus tem feito coisas grandes. E foi no momento ali de adoração ao Senhor, fluindo da música em que ele estava cantando, fluindo dos instrumentos. Aleluia. E a música é algo maravilhoso e muito importante. E você sabe, segundo a Crônicas, Josafá, ele ganha uma guerra. Deus fala para ele que ele não precisaria lutar, e ele coloca os músicos na frente, e acontece aquilo tudo que você sabe. A música é poderosa e é um canal do espírito de profecia quando Deus quer se mover. Você lembra, às vezes cantando, às vezes através do instrumento. A Bíblia fala que Davi, ele tocava para Saul, e o demônio deixava Saul. Aleluia. E você precisa fluir nisso.
saber ser sensível, porque você pode receber uma cura através da música. A cura já te pertence, mas às vezes você está crendo, está ali rompendo, está vendo, está orando, está vendo o que está acontecendo, está se manifestando, porque a palavra é real e nós buscamos pela fé o que Deus já nos deu. Mas sabe, a música pode muitas vezes fazer assim com coisas na sua vida, através do espírito de profecia, os dons fluindo, e você está com uma situação e cadê aquilo? Não está mais. E vão chegar o tempo, e eu percebo isso, a inspiração para falar para todo o grupo de música dessa igreja, que curas, milagres e prodígios vão acontecer no momento da música. Curas, milagres e prodígios. Pessoas de cadeira de roda levantando e andando, cegos vendo, surdos ouvindo. Aleluia. Aleluia. O papel da música é algo maravilhoso. 1 Samuel 10:5. Profetas e o ministério de música. E aqui nós podemos colocar homens e mulheres instrumento de Deus no dom de profecia e a música. Porque profetizar não é apenas para profetas. 1 Samuel 10:5. Então seguirás a Gibeá, Eloim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. E aqui é algo maravilhoso, porque muitas pessoas levam por extremo essa questão de transformar, vai te transformar em um outro homem. E nós temos que ter um equilíbrio aqui. O que isso quer dizer? Simplesmente que você vai falar de coisas que não chegou na sua mente. Você vai dizer coisas que talvez você não saiba naturalmente. Porque Deus, Ele pode entregar uma profecia para um médico, para um engenheiro, e falando de coisas que eles estão acostumados. E você nunca estudou medicina, nunca estudou engenharia, mas você pode ser usado e falando, lembra disso, e falar detalhes. E tal coisa, e tal, e então Deus estava com você nisso. Quando o prédio caiu assim, você foi livrado, e você nem sabia. Isso é mudar em outro homem. Não que você vai se transformar, vai sair flutuando, voando. Não é isso. E por isso que é tão importante uma mente renovada. Porque se sua mente não estiver renovada com isso, você vai bloquear aquele agir. Você vai falar, não posso falar isso, porque eu não domino, eu não sei. Mas muitas das vezes você não vai saber mesmo. No sentido da história da pessoa. É tão interessante, às vezes eu vou ministrar em outros lugares, aí você entrega uma palavra, o pessoal vibra, pula, você não sabe de nada do contexto. Mas eles sabem, era uma coisa que a pessoa estava crendo, era uma coisa que estava acontecendo e você não sabe. Mas as pessoas sabem do que era.
Mas isso não pode te impedir. Deus está levantando pessoas aqui. Isso não pode te impedir de falar. Ei, maturidade, a sua chateação com coisas não pode impedir de você falar. Ei, para com isso. Ah, não vou ser mais instrumento, não vou falar, por causa disso aconteceu isso, não. E quando você for instrumento de Deus no espírito de profecia, falando com pessoas, sabe, quando você entregar uma palavra para uma pessoa, não pense que a pessoa está te devendo algo. Eu vejo muita gente errando nisso. É um instrumento de Deus, usa, Deus fala por meio da pessoa, você vê, só que parece que você está te devendo algo, que você tem que fazer alguma coisa para ela ou para ele. Nunca fale nisso. Entregue. Você lembra de tal história? Se você lembrar, você fala amém, irmão, irmã, eu lembro. Ou não. Ah, foi bênção, como aconteceu, que bênção, tal. Acabou, porque você é só um carteiro. Se o Espírito Santo parar de fluir através de você, acabou. Não tem parte sua na história. Então toda a honra e toda a glória é dele. Então ninguém está devendo nada para você se você entregar uma palavra para outra pessoa. Aleluia. Aleluia. Estamos caminhando para o fim. Números 11, 24. Números 11, 24. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor. E ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eudade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, e ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés, e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proibi-lo. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial e os anciãos de Israel. Quem tem o Espírito Santo de Deus aqui? Quem é batizado no Espírito Santo aqui? Aleluia. Quem é filho de Deus aqui? Pronto, está apto. Isso que Moisés falou pelo Espírito, hoje se cumpriu. Hoje se cumpriu. Hoje se cumpriu. Aleluia. Aleluia. E para terminar, Ezequiel 37. Ezequiel 37, 3. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. E eu vou concluindo com isso. A profecia, ela tem nela poder e pode ter poderes compartilhados, como eu disse, unção de cura. Então, quando você está entregando uma palavra para alguém debaixo de um espírito de profecia, aquela pessoa, ela pode ser curada. Porque profecia mexe e lida, na verdade, com palavras.
E eu tenho algumas coisas para fazer, já estão terminando. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Leila, há um tempo eu tenho uma palavra no meu coração. Eu fiquei meditando sobre isso. Eu vou entregar como Deus me falou. Ele é o seu provedor. Nunca você vai passar necessidade. É muito estranho isso, né? A gente vai falando e pensando. É como se ele se comprometendo com você pessoalmente. Ele diz isso para você, Leila. Nunca tenha nenhum tipo de receio. A parte financeira, eu não faço ideia porque eu estou falando isso. Mas Ele é o seu provedor e todos os dias Deus te diz, até o último dia, Ele vai te sustentar com riquezas. A sua fonte é Ele, a sua provisão é Ele, a sua é específico na área de finanças que eu estou falando. Ele é a tua fonte. Todos os dias da sua vida, em longa velhice, provisão, provisão, provisão. É uma espécie de colheita, é uma espécie de galardão aqui, é algo muito poderoso. É algo muito poderoso. É algo assim sobrenatural. Em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero chamar aqui na frente, é um convite específico. Não venha na empolgação, emocionado e emocionada. Venha se realmente isso fazer sentido para você, concordar com o seu coração. Eu preparando essa palavra e meditando no Senhor, me veio isso. Quem aqui já foi instrumento do Senhor no dom de profetizar e quer um reavivamento nessa área? Você percebe que há muito tempo você não é mais, você reteu alguns tempos, outros tempos você desistiu, outros tempos caiu confusão, você não entendeu e não está mais fluindo nisso. E eu creio no reavivamento. Vem aqui na frente. Pode ser aqui na nossa igreja, quando você era da igreja, outra igreja, lá da outra igreja, não tem problema. Vem aqui na frente. Eu creio em Deus compartilhando coisas. Pessoas que foram muito, só vem se for você mesmo. Se não vier ninguém aqui, não tem problema nenhum. Se você era usada, instrumento de Deus, entregava a palavra, cria e fazia, e era obediente ao Senhor, e por algum motivo você parou, as coisas não aconteceram mais, você deixou isso na gaveta. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Se você está aqui e está nessa condição que eu estou falando, vem aqui na frente. Aleluia. Tem alguém? Pode vir aqui na frente. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O convite está aberto. Eu vou orar por esse irmão. O convite está aberto. Se você, eu percebo no meu coração. Se você quiser vir aqui, nós vamos orar por você. Aleluia.
Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, o convite está feito. Glória a Deus. Tem alguém aqui que quer oração por cura? Está com algum problema, está com alguma dor, algum ponto? Quer que nós oramos por você? Por cura? Alguma questão? Aleluia. Batismo no Espírito Santo?